destaque no Panorama CBN. Polícia Federal diz que banco de Edir Macedo adotou práticas análogas às do Banco Master. 3 servidores do Banco de Brasília são afastados por suspeita de fraude contra aposentados. Jair Bolsonaro presta depoimento por 5 minutos sobre arma encontrada em blitz. Tribunal da Flórida nega pedido de Rumble e empresa de Trump para julgar Alexandre de Moraes à revelia. Cristiano Ronaldo desencanta e se torna primeiro jogador a marcar em 6 Copas do Mundo. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de terça-feira, 23 de junho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. Mais um banco na mira da Polícia Federal. Os agentes saíram às ruas nessa terça para investigar um esquema de fraudes envolvendo a gestão do Banco Digimais, controlado pelo grupo do bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. Os policiais saíram para cumprir 9 mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de até 670 milhões e 300 mil reais em bens e valores dos investigados, além da quebra dos sigilos bancário e fiscal. A investigação começou depois de relatórios produzidos pelo Banco Central mostrarem que o banco inflou em quase 10 vezes o valor de cotas de fundos em seu balanço para esconder a real situação financeira e fingir solidez para os órgãos de fiscalização. Em um dos casos, ativos que valiam 71 milhões de reais foram registrados por mais de 741 milhões de reais. São práticas parecidas com as do finado Banco Master, segundo a própria Polícia Federal. Os policiais apontam que o banco usou o Fundo Garantidor de Crédito para emitir títulos com rentabilidade fora da realidade do mercado para enganar investidores e esconder prejuízo. Em 2022, o balanço da instituição já mostrava um prejuízo de 740 milhões de reais. A operação atinge diretamente a cúpula do banco. Os principais alvos são o bispo da Universal João Luiz Urbaneja, presidente do Conselho de Administração, e o filho dele, Tiago Rodrigues Urbaneja, que era o presidente executivo quando a fraude começou. Atualmente, o cargo de presidente executivo é ocupado por Aldemir Bendini, ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, indicado por Dilma Rousseff para comandar a estatal em 2015, no auge da crise da Lava Jato. Ele chegou a ser preso e condenado por receber propina. Bendini também foi acusado de favorecer em 2013 o empréstimo do Banco do Brasil a uma empresa da socialite Val Marchiori, que depois entrou com um pedido para usar parte do crédito na compra de um Porsche para uso pessoal. E veículos de imprensa ajudaram a revelar o caso do Digimais. A revista Piauí mostrou o funcionamento das fraudes em março. Nessa semana, o jornal O Estado de São Paulo revelou que o Digimais repassava carteiras de crédito com cerca de 60% de inadimplência para outras instituições. O Banco Digimais foi fundado em 1981 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, originalmente com o nome de Banco Renner, criado pela família de mesmo nome. A instituição passou por mudanças de controle e adotou o nome Digimais em 2020, quando foi reestruturada para atuar como banco digital. Foi naquele ano que Edir Macedo assumiu o controle integral do antigo Banco Renner ao comprar todas as ações. Ele já era acionista minoritário desde 2009, quando comprou 40% de participação no banco. Em 2020, ao assumir todo o controle, rebatizou a instituição e colocou o bispo João Urbaneja na direção. 2 anos depois, o banco passou a dar prejuízo. Em nota oficial enviada à imprensa, o Banco Digimais se defendeu das acusações, reafirmando seu compromisso com a transparência, a conformidade regulatória e a plena colaboração com as autoridades competentes. E teve mais operação contra desvio de dinheiro de aposentado. Dessa vez, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu 7 pessoas. O esquema provocou um prejuízo estimado em 5 milhões de reais e pode ter prejudicado mais de 3.500 contas no BRB, o Banco de Brasília. As investigações apontam que o grupo usava transcrições falsas de ligações telefônicas para simular que os idosos tinham autorizado descontos de R$ 40 mensais em favor de 6 associações de fachada. Os valores eram debitados direto no extrato, no contra-cheque ou na fatura do cartão de crédito. 3 funcionários do BRB foram afastados das funções. A polícia tenta descobrir se eles ajudaram ativamente na fraude. O golpe é idêntico ao que foi descoberto na Operação Sem Desconto, que investigou fraudes contra o INSS entre 2019, no governo Bolsonaro, e 2024, no governo Lula. A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, do Progressista, determinou a contratação de uma auditoria externa para apurar as irregularidades.
Em nota, o BRB informou que a operação começou depois do próprio banco identificar os problemas e fazer a denúncia. A instituição reforçou que os fatos não têm relação com a atual diretoria e que os clientes já começaram a receber o dinheiro de volta. Se você é correntista e notar um desconto suspeito de entidades como Cassisp, SBSP ou Mão Amiga, olha o nome, podia ser Mão Grande, né? A polícia orientou então a pedir o cancelamento imediato e registrar um boletim de ocorrência. E a casa de Henrique Vorcaro, pai do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi assaltada em um condomínio de luxo em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. O portal G1 revelou que o prejuízo passa de 5 milhões de reais em joias e relógios. O crime foi no sábado e um suspeito foi preso no domingo. Henrique Vorcaro está preso desde o dia 14 de maio pela Polícia Federal, suspeito de ser o operador financeiro do esquema e de integrar um grupo que fazia ameaças e conseguia dados sigilosos. E a Polícia Civil do Distrito Federal ouviu o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a arma dele encontrada numa blitz. O depoimento aconteceu no condomínio onde ele cumpre prisão domiciliar. O advogado dele, Paulo Cunha Bueno, disse à Globo News que Bolsonaro conversou por 5 minutos e repetiu a versão já dada ao Supremo, a de que apenas pediu para um militar da segurança avaliar o funcionamento da arma que estava quebrada, sem autorizar a retirada dela do condomínio. Bueno avalia que o episódio não vai impactar a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a prorrogação da prisão domiciliar, já que as medidas cautelares não exigiam a entrega das armas. E a Justiça da Flórida, nos Estados Unidos, autorizou a entrada do governo brasileiro na ação movida pelas empresas Trump Media, do presidente Donald Trump, e Rumble, contra o ministro Alexandre de Moraes. A decisão atende a um pedido da Advocacia Geral da União. Essa ação começou em abril do ano passado. A Trump Media, que comanda a rede social de Donald Trump, a Truth Social, e também a plataforma de vídeos Rumble, contestam ordens de bloqueio de contas de influenciadores brasileiros nos Estados Unidos. Elas alegam que o ministro violou a primeira emenda da Constituição americana, que garante a liberdade de expressão. O governo do Brasil vai atuar no caso, pela AGU, para defender que as decisões de Moraes fazem parte da soberania nacional e não podem ser questionadas por tribunais estrangeiros. O Estado brasileiro vai ser representado pelo escritório americano Foley Hoag. A juíza do caso barrou, por enquanto, o pedido das plataformas de tecnologia para julgar o ministro à revelia. Isso acontece quando o réu deixa de se manifestar no prazo. A Trump Media e o Rumble alegavam que Moraes foi notificado por e-mail e não apresentou defesa direta. Agora, a Justiça americana adiou a análise do pedido brasileiro para encerrar de vez o processo. O tribunal deu um prazo de 14 dias para que as duas empresas apresentem uma resposta aos argumentos do Brasil. E o presidente Donald Trump usou a rede social dele para destacar o avanço da direita na América Latina. Ele compartilhou um artigo do site de notícias americano Newsmax, assinado pelo colunista político John Jeezy. O texto aponta que o governo americano vê o Brasil como próximo grande foco político na região. A análise foi publicada logo depois da eleição presidencial na Colômbia, que terminou com a vitória de Abelardo de la Espriella, um advogado de direita apoiado publicamente por Trump. De acordo com a reportagem do Newsmax, as vitórias recentes da direita na Colômbia e no Peru mostram uma corrente política forte no hemisfério, influenciada diretamente pelas ideias e prioridades de Donald Trump. O colunista escreve que se o Brasil entrar nessa lista, o mapa político da América Latina vai ficar completamente diferente do que era há 10 anos. E a publicação cita que os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro estão se unindo em torno do filho dele, o senador Flávio Bolsonaro do PL, para tentar derrotar o presidente Lula em outubro. O jornalista afirma ainda que o debate sobre a integridade do sistema eleitoral brasileiro já está na pauta dos grupos políticos. Na guerra no Oriente Médio, as negociações continuam, mas o clima de desconfiança e os incidentes militares testam o cessar-fogo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que resolveu suspender o bloqueio naval que a Marinha Americana mantinha no Estreito de Hormuz, garantindo que tomou essa decisão porque os negociadores do Irã teriam aceitado as inspeções nucleares permanentes no país. Só que o Irã negou de novo esse recuo e desmentiu o presidente. O presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, garantiu publicamente que não vai haver qualquer tipo de negociação sobre os mísseis balísticos do país,
que foram decisivos para a defesa na guerra. O presidente do parlamento do Irã, Mohammad Ghalibaf, anunciou também que fechou um acordo com os Estados Unidos para liberar 12 bilhões de dólares em fundos iranianos que estavam congelados. Esse dinheiro vai ser pago em 2 parcelas de 6 bilhões. E como parte desse acerto, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos suspendeu as sanções contra o petróleo iraniano pelo período de 60 dias. E toda essa costura aí corre risco por causa da violência no Líbano. Tropas de Israel abriram fogo e mataram 2 pessoas e feriu outras. O grupo extremista Hezbollah classificou a ação como uma violação contra civis. Nos Estados Unidos, o Senado aprovou uma resolução que impede o presidente Trump de realizar novos ataques ao Irã sem aprovação do Congresso. Essa medida já tinha sido aprovada pela Câmara e agora teve apoio de 4 republicanos. O petróleo caiu ainda mais nessa terça-feira. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent recua 1,5%, é negociado a $76. Na quarta-feira da semana passada, como você ouviu aqui no Panorama, o Banco Central reduziu a taxa básica de juros de 14,5% para 14,25% ao ano. E nessa terça, como de costume, o Comitê de Política Monetária divulgou a ata da reunião. O Banco Central explicou que preferiu não interromper o ritmo de queda de juros, defendendo que a melhor prática é não reagir a variações causadas por choques de oferta, que são eventos imprevistos, como a guerra no Oriente Médio e também os impactos do fenômeno El Niño, que mal começou. O mercado projeta que a inflação vai ficar acima da meta de 3% no ano que vem, e mesmo assim o Banco Central manteve a redução dos juros, porque calcula agora que a inflação vai voltar para o centro da meta só no primeiro trimestre de 2028, aumentando então o prazo de inflação fora da meta, e isso gerou críticas de economistas. Atualmente os preços aceleraram e romperam o teto da meta, puxados pelo crescimento da economia acima do esperado no primeiro trimestre e também pelo mercado de trabalho aquecido. E a comentarista de economia da CBN, Miriam Leitão, aponta ainda o recado do Banco Central de que os juros também não caem por causa da dívida pública. Manda um recado para o governo de que precisa controlar gasto público, então isso foi dito lá. O mercado acha que o recado do Banco Central está meio fraco, o tamanho da encrenca. Nesse ano, o governo está gastando mais, governo federal e governos estaduais, e o Congresso está toda hora disparando uma bomba fiscal, a gente tem conversado aqui. Isso é que impede a queda forte da taxa de juros. E a taxa de juros precisa cair porque está alta demais. E o comitê alertou que a falta de disciplina fiscal gera desconfiança sobre a capacidade do Brasil de pagar a dívida pública. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo nessa terça fechou em alta de 0,52% aos 171.258 pontos. O dólar comercial subiu 0,88%, cotado a R$ 5,18. O euro vale R$ 5,90, com alta de 0,47%. E uma operação da Polícia Civil contra a facção criminosa Comando Vermelho no Morro Dona Marta, em Botafogo, na zona sul do Rio, assustou moradores e deixou turistas ilhados na madrugada e na manhã dessa terça-feira. Os policiais saíram para cumprir 44 mandados de prisão e 98 de busca e apreensão. E o tiroteio foi tão intenso que os disparos foram ouvidos em bairros vizinhos, como Humaitá, Laranjeiras e Copacabana. Na rua São Clemente, que é um dos principais acessos à comunidade, os tiros atingiram prédios, carros e uma igreja metodista. O pastor Carlos Wesley Domingues contou para a reportagem da CBN que encontrou projéteis na igreja e uma moradora de um apartamento disse que, por sorte, não estava no quarto no momento dos tiros. Projéteis aqui, né, a nossa porta aqui também foi atingida, o nosso vidro aqui. Ficamos tristes, né, por essa questão, mas eu recebi relatos de membros da nossa igreja que moram na comunidade dizendo que estavam no chão, né, porque o tiro estava muito forte. Por sorte, eu estava dormindo no outro quarto. E o tiro entrou pelo vidro, atravessou a sala e foi parar na parede. Hoje foi uma guerra. Um passageiro de um ônibus foi baleado na perna e já recebeu alta. Além disso, cerca de 60 turistas que subiram ao Mirante Dona Marta para ver o nascer do sol ficaram presos e só conseguiram descer depois que a polícia garantiu a segurança. Essa ação terminou com 6 pessoas presas, mas o principal alvo da operação conseguiu escapar, como é bem comum nessas operações. O homem procurado é Francisco Rafael Dias da Silva,
que, segundo a polícia, obedece a ordens de um líder do Comando Vermelho, vulgo Ronaldinho Tabajara, de dentro de um presídio federal. Também teve operação contra o PCC, no Ceará e em São Paulo. Numa das operações foram cumpridos 31 mandados de prisão, sendo que 17 suspeitos já estavam detidos. Antônio André Sampaio de Souza, conhecido como Dedé ou Escobar, acusado de comandar crimes na região sul do Ceará, foi preso em São Paulo. Em outra operação, com foco na zona leste de São Paulo, 2 integrantes da facção foram presos e outro não foi encontrado. E o Datafolha divulgou mais dados da pesquisa feita na semana passada, que mostram agora que a maioria dos brasileiros concorda com a decisão do governo dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. 59% dos entrevistados apoiam total ou parcialmente a medida americana. Por outro lado, 33% discordam da classificação e 7% não sabem opinar. A decisão gerou debates sobre a soberania nacional e o Datafolha captou a resistência do brasileiro a uma interferência direta de fora. Uma ampla maioria de 74% rejeita a possibilidade de os Estados Unidos atuarem militarmente dentro do Brasil contra essas facções sem autorização do governo federal. Quase toda a população está acompanhando o tema. Do total de entrevistados, 83% afirmaram que sabem da nova classificação americana para os grupos criminosos. O Datafolha avaliou ainda o impacto político do caso. Mais da metade dos entrevistados, 54%, considera que o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, do PL, teve influência na decisão do presidente Donald Trump. Mas a maioria vê essa articulação com desconfiança. Entre as pessoas que enxergam a participação do senador, 57% avaliam que essa influência vai ser negativa para o Brasil, enquanto 37% acham que vai ser positiva. E a Europa está enfrentando mais uma onda de calor histórica e letal nessa semana, com termômetros acima dos 40 graus, na França, Espanha, Itália e Reino Unido. Os franceses tiveram o dia mais quente na história recente do país desde o início do monitoramento, em 1947. O indicador térmico nacional atingiu a média recorde de 29,8 graus. Em 5 dias, pelo menos 40 pessoas morreram afogadas ao tentar se refrescar em rios e praias, e 2 crianças morreram esquecidas dentro de um carro. Pontos turísticos como a Torre Eiffel e o Museu do Louvre fecharam mais cedo. Na Espanha, o alerta vermelho atinge regiões como a Andaluzia, com previsão de 44 graus. O Sindicato de Enfermagem espanhol denunciou que hospitais e postos de saúde superaram os 30 graus, descumprindo o limite legal de 27 graus para o trabalho. Na Itália, 15 cidades estão em alerta máximo e a capital, Roma, sofre com apagões. Já no Reino Unido, as temperaturas vão passar dos 39 graus nos próximos 2 dias, quebrando o recorde de junho, que durava desde 1957. E o ex-técnico da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira apresentou melhora e já respira sem a ajuda de aparelhos. A informação foi divulgada em boletim médico no início da tarde dessa terça-feira. Segundo o comunicado do hospital, Parreira está lúcido e orientado, mas vai continuar internado na UTI, ainda sem previsão de alta. O ex-treinador, de 83 anos, está internado desde o dia 17 de junho para tratar uma inflamação pulmonar. Na Copa do Mundo, a seleção de Portugal goleou o Uzbequistão por 5-0 nessa terça-feira. O grande destaque foi o atacante Cristiano Ronaldo, que marcou 2 gols e participou de quase todas as principais jogadas. Depois da partida, ele desabafou sobre as críticas ao desempenho na primeira partida contra a República Democrática do Congo, dizendo que foi uma semana difícil e que parecia que ele já estava aposentado, mas ele aguentou firme, e aí marcou 2 gols agora. Com o resultado, atingiu a marca histórica de ser o primeiro atleta a marcar gols em 6 edições de Copas do Mundo. Ele também é o segundo mais velho a marcar em Copas, com 41 anos. Na frente dele está o camaronês Roger Milá, que tinha 42 anos quando marcou na Copa de 94. Cristiano Ronaldo também chegou a 10 gols em Copas e superou o ex-jogador Eusébio como o maior artilheiro de Portugal na história da competição. Agora, apesar do placar, Portugal ainda não está classificado para a próxima fase porque empatou o primeiro jogo. E a lista de maiores artilheiros das Copas mudou depois que eu gravei o último episódio, né? Pouco depois de Lionel Messi fazer história como maior goleador com 18 gols, o francês Kylian Mbappé marcou 2 vezes na vitória da França contra o Iraque por 3-0 e classificou a seleção para a segunda fase.
Ele chegou a 16 gols em Copas, ultrapassando o Ronaldo com 15 e igualando a marca do alemão Miroslav Klose. Quem também marcou 2 vezes foi o atacante Haaland da Noruega, que já tem 4 gols no torneio e é vice-artilheiro junto com o Mbappé. A Noruega venceu o Senegal por 3-2 e também avançou para a próxima fase. Os Estados Unidos relaxaram as restrições à seleção do Irã, permitindo que a equipe viaje para o país 2 dias antes de sua próxima partida. A equipe está concentrada no México, né? Só que ainda vai ter que deixar os Estados Unidos depois da partida de sexta-feira em Seattle contra o Egito. O técnico da seleção chegou a reclamar diretamente ao presidente da FIFA sobre as condições impostas ao Irã e disse que a equipe estava sendo oprimida. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia e não esqueça de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. A Luciana Neumayer, que não conta de onde está ouvindo, mandou mensagem no último dia e eu li aqui, sobre os políticos que estavam fazendo media training em Sucupira, segundo ela. E aí eu associei o comentário dela com a piada do presidente Lula de sexta-feira de que o Neymar estava fazendo home office. Aí ela escreveu para fazer um esclarecimento. O comentário foi sobre a criatividade das desculpas dos políticos no caso Master, dignas de roteiro do bem-amado, ela diz. E sobre o que o presidente Lula falou sobre o Neymar, concordo com ele. Sou defensora ferrenha do direito ao teletrabalho, mas para jogador de futebol só se for no PS, ela escreve. Obrigado, Luciana, pela sua participação. E o Thiago Rocha, de São Paulo, disse que a notícia do jogador belga do último episódio fez a 5ª série que habita em nós florescer incontrolavelmente. E com certeza é por causa do nome do jogador, né, Thiago Rocha? Que eu não vou dizer aqui. Quem não ouviu, ouve o episódio de ontem. Tive que me segurar mesmo. Você já indicou o Panorama para alguém hoje? Manda o link pelo WhatsApp para quem você sabe que gosta de ficar bem informado e bem informada. E por falar em indicação, o podcast PCC, o Salve Geral, produção da CBN com o jornal O Globo, foi selecionado pelo Spotify como um dos melhores do ano na plataforma. Então, se você ainda não ouviu, os 5 episódios estão disponíveis aí no seu aplicativo. Parabéns a toda a equipe. Música agora. Pensavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Estamos ouvindo Livros, de Caetano Veloso, porque a Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, anunciou a programação completa para a edição desse ano, que vai acontecer entre os dias 22 e 26 de julho. O principal tema desse ano vai ser o desenraizamento, já que grande parte dos autores internacionais convidados não vive mais nos países de origem. É o caso do escritor argelino Kamel Daoud e da congolesa Eve Guerra, que moram na França. Entre os destaques brasileiros, o evento vai ter a presença da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, que vai lançar o livro Pela Mão do Povo, Democracia e Voto no Brasil. A edição desse ano tem como homenageada a poeta paulista Orides Fontella, que morreu em 1998. O centenário do escritor Dalton Trevisan, que foi comemorado no ano passado, também vai ser lembrado com um espetáculo inédito da atriz Denise Stoklos. Ao todo vão ser 21 mesas literárias, o mesmo número do ano passado. A venda de ingressos começou nessa terça para moradores de Paraty e para o público geral as vendas começam na sexta-feira pela internet. O primeiro lote tem preços populares de R$ 50 a inteira, depois os valores sobem para R$ 140 a inteira, 70 a meia. Tem reportagem com todos os detalhes no site da CBN. Mas pra mim foste a estrela entre as estrelas. E esse episódio do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá!